É com alegria que dirijo a minha saudação à ANEC no início dos trabalhos deste importante encontro. Aproveito para saudar a presidência, todos os membros da direção, todos os ilustres convidados, a Sua Eminência, os bispos, todos os representantes acadêmicos, e dizer que é uma alegria muito forte que o Dicastério para a Cultura e a Educação possa estar representado, quer por esta minha saudação, quer pela presença de um nosso oficial, o Padre José Miguel Cardoso, que representará o Dicastério em presença neste encontro. Nesta minha saudação, queria partir e comentar uma palavra do Santo Padre, Papa Francisco, num discurso frequente aos educadores. E ele dizia, numa época saturada de informação, frequentemente transmitida sem sabedoria nem sentido crítico, a tarefa de formar as gerações presentes e futuras de professores e estudantes católicos é mais importante do que nunca. Isso é bem verdade, porque a tarefa do educador, neste tempo que não apenas é composto por tantas mudanças, mas representa verdadeiramente uma mudança de época. Nesta fronteira epocal complexa que estamos habitando, o papel do educador é mais importante do que nunca, como diz o Santo Padre. E na sua fala, que eu quero aqui comentar em apresentação, o Santo Padre foca muito a dimensão sapiencial do trabalho do educador e faz lembrar aquelas perguntas que o poeta T.S. Eliot se colocava, perguntando: onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Vivemos verdadeiramente uma época saturada de mensagem, mas há uma perda, e essa perda é no sentido da verdadeira sabedoria e do verdadeiro conhecimento. O que podemos fazer? Diz o Santo Padre, como educadores, sois chamados a alimentar o desejo de verdade, bondade e beleza que habita no coração de cada pessoa, para que todos possam aprender a amar a vida e abrir-se à sua plenitude. Eu queria deter-me aqui um pouco nesta expressão tão bela do Santo Padre. Aos educadores, sois chamados a alimentar o desejo. Isso fez-me pensar numa crônica do grande pedagogo brasileiro Rubem Alves, intitulada A Arte de Produzir Fome. Ele diz uma coisa curiosa, citando a poeta Adélia Prado. Ele diz o seguinte: Adélia Prado me ensina a pedagogia. Diz ela, não quero faca nem queijo, quero é fome. O comer não começa com o queijo. O comer começa na fome de comer queijo. Se não tenho fome, é inútil ter queijo. Mas se tenho fome de queijo e não tenho queijo, eu dou um jeito de arranjar. Responde Rubem Alves. Sugeri, faz muitos anos, que para entrar numa sala de aula, alunos e professores deveriam passar por uma cozinha.
Os cozinheiros bem que podem dar lições aos educadores, pois sabem que os banquetes não começam com a comida que se serve, eles se iniciam com a fome. A verdadeira cozinheira é aquela que sabe a arte de produzir fome. Aqui eu penso que a palavra do Santo Padre corresponde muito a estas ideias de Adélia e de Rubem Alves. O educador, a sua tarefa prioritária é acender o desejo, é afetar. Afetar é a palavra latina que significa ir atrás. Por isso, não é apenas uma transmissão de um conhecimento, mas é trabalhar as disposições da própria pessoa, acendendo nela a fome, a sede, o desejo do conhecimento e daquela aventura humana que o conhecimento significa. É muito importante, por isso, que o educador seja um mestre do desejo, saiba interpretar bem a pessoa humana, a conheça, para criar nela não apenas uma colagem de conceitos, de ideia, mas que ela possa acolher a experiência integral do conhecimento. Rubem Alves dizia: conhecimentos que não são nascidos do desejo são como uma cozinha maravilhosa na casa de um homem que sofre de anorexia. Nós não podemos falar de comida, de cozinha, de pratos maravilhosos a um anoréxico. Temos de criar o desejo do nutrimento e, de outra forma, o banquete não será servido. Já Miguel de Unamuno dizia: saber por saber, isso é inumano. A tarefa do educador não é transmitir saberes, é criar no educando a possibilidade de ser protagonista de uma aventura humana integral, onde o saber, onde o conhecimento tem, de facto, um papel pivô. Depois, diz o Santo Padre, isso implica, esta arte de criar o desejo, implica da parte dos educadores formas inovadoras. Um educador tem de arriscar formas inovadoras de combinar a pesquisa com as melhores práticas, para que os educadores possam servir a pessoa na sua integridade num processo de desenvolvimento humano integral. Aqui é muito importante, um encontro como esse da ANEC é extremamente oportuno, porque um professor não pode viver do dia de ontem. O dia de ontem não nos basta. Um educador se alimenta de futuro. Um educador está sempre começando. Um educador partilha e integra aquelas que são as melhores práticas. Um educador se coloca perguntas, habita essas perguntas, ainda quando elas são exigentes. Um educador sabe que o seu trabalho é fundamentalmente uma construção. E uma construção não tem ponto final. O trabalho de um educador não tem ponto final. No máximo, tem vírgula. Tem 2 pontos. Tem hífen, travessão. Mas ponto final não tem. Porque
é sempre uma construção. Me recordo de um poema de um poeta angolano, jovem, Ondiaki, ele habita, por sinal, no Brasil, um poema muito belo, chamado precisamente Construção. E diz o seguinte: construção da casa e do interior da casa, construção de uma fogueira e do fogo e da chama e das cinzas, construção de uma pessoa, do embrião aos livros, construção do amor, construção da sensibilidade, desde os poros até a música, construção de uma ideia, passando pelo que o outro disse, construção do poema e do sentir o poema. Há qualquer coisa de na palavra construção. Desconstrução do preconceito, desconstrução da miséria, desconstrução do medo, desconstrução da rigidez, desconstrução do inchaço do ego, desconstrução simples, como exercício, desconstrução do poema para um renascer dele. Construção, conclui, é uma palavra que causa suor ao ser pronunciada. Penso que esse seja um suor bonito. O itinerário de um educador, a sua missão é suada. Há um suor associado, há um trabalho de construção e de desconstrução. Nós, educadores, por exemplo, crescemos tanto em situação educativa, crescemos tanto na construção de comunidades educativas. O professor aprende tanto, cresce tanto com o seu aluno, construção e desconstrução. E esta aprendizagem, esta não ter medo da inovação, não ter medo do futuro. Nós, na educação, sentimos verdadeiramente que habitamos uma mudança epocal. Não ter medo da mudança, mas procurar as novas ferramentas que possam ser lugar de construção, de encontro e de sabedoria. Mas isso, para procurar as melhores práticas, é como viver um grande amor. Eu penso que nunca é demais recordar que a tarefa de um educador, de uma educadora, só se explica como uma história de amor, como uma aventura de amor. Porque aquele efeito de concentração, de dádiva, de imaginação, de desejo, de fecundidade, que a semântica do amor nos fala, é qualquer coisa muito próxima do que se experimenta na tarefa educativa. Por isso, preparando esta minha breve saudação, veio ao meu ouvido, sabem como é? Às vezes vem uma música ao ouvido, um conjunto de palavras. Me veio ao ouvido a voz de Vinícius de Moraes, explicando as condições necessárias para viver um grande amor. Eu fui ler e encontrei tantos aspectos naquela canção, naquele poema, que nos podem ajudar a enxergar, a ver melhor aquilo que é verdadeiramente hoje a tarefa a que somos chamados. Diz Vinícius de Moraes: para viver um grande amor, preciso é muita concentração
e muito siso, muita seriedade. Então, verdadeiramente, a tarefa de um educador não é uma tarefa dispersiva. Nós temos de fazer convergir na atividade educativa tudo aquilo que somos. É um momento de grande concentração. Como o acrobata, no cimo da corda, ele tem de concentrar todos os músculos, todo o pensamento, ser uma coisa só. Também o educador, em contexto educativo, tem de viver esse efeito de concentração. Para viver um grande amor, continua Vinícius, primeiro é preciso sagrar-se cavalheiro e ser de sua dama por inteiro, seja lá como for. Há uma dedicação, há uma entrega na vida de um educador, no trabalho de um educador. Há uma inteireza, Já isso, Fernando Pessoa dizia, pela boca do heterônimo Ricardo Reis, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. E então em cada lago a lua brilha toda, porque alta vive. Para ser grande, ser inteiro. Para viver um grande amor na realidade, há que compenetrar-se da verdade de que não existe um grande amor sem fieldade. Para viver um grande amor, é preciso aceitar a fieldade e aceitar as dificuldades que são próprias do real. Se como educador nós não temos a capacidade de abraçar o real, o imperfeito, o incompleto, o apenas esboçado, o que está no início, a crosta, a casca, o início difícil, até a desilusão, nós não nos tornamos verdadeiros conhecedores da liberdade do amor. Por isso, é preciso aceitar no amor a fieldade. Para viver um grande amor perfeito, não basta ser apenas bom sujeito. É preciso também ter muito peito de remador. Então, nós sabemos, a tarefa do educador é feita de namoramento, é feita do acreditar, é feita desta paixão educativa que nos faz perceber como a educação é verdadeiramente um dispositivo de transformação, é uma sementeira de esperança que nós lançamos na pessoa humana, mas tudo isso se faz com um peito de remador. Isto é, tudo isso se faz de muito trabalho, de muito empenho, de muito cuidado permanente. Isso que Vinícius diz, é preciso um cuidado permanente. Então, para essa novidade no campo educativo de que fala o Papa Francisco, nós precisamos de acertar todas essas condições das quais eu falei, utilizando a poesia de Onjak e de Vinícius de Moraes, mas que cada um de nós, num discurso mais científico, mais acadêmico, mais pedagógico, em senso strito, nós sabemos de que estamos falando e aí nos encontramos. O Papa Francisco diz, e com isso quero finalizar esta minha saudação, o Papa Francisco diz: temos de romper com o imaginário da educação, segundo o qual educar
consiste em encher a cabeça de ideias. Desta forma, nós educamos autômatos, macrocéfalos, não pessoas. Às vezes há um exagero na preocupação parcial, unilateral, por transmitir ideias e conteúdos, como se o ato educativo se resumisse aí. O Papa Francisco tem uma visão muito mais integral. Ele diz: educar é correr riscos na tensão entre três coisas, que para ele é a harmonia: cabeça, coração e as mãos. Tem de haver uma harmonia entre a inteligência, o emocional e o lado prático, o lado vivencial. Porque eu tenho de pensar e sentir e fazer. E sentir o que penso e faço. E fazer o que sinto e penso. Isso é harmonia. Ora, o grande risco, muitas vezes, é que ficamos numa visão muito da transmissão conceptual e valorizamos pouco a dimensão do emocional, da sensorialidade, e tornamo-nos analfabetos emocionais. O estudante pode ser um estudante fantástico de matemática, de língua, de geografia, mas ser verdadeiramente um analfabeto emocional. Por quê? Porque não trabalhou as competências humanas, as competências afetivas. Ou então um saber teórico a um ponto que não tem as pontes necessárias com o real, com aquilo que podemos fazer com as ideias, com a capacidade de transformar o mundo, com a preparação para a ação concreta, para o envolvimento na realidade. E aí falta harmonia. O Santo Padre, Papa Francisco, sublinha muito a necessidade de encontrar harmonia entre a mente, o coração e a mão. E eu penso que esse é um bom discurso para todos os educadores, porque um educador, um verdadeiro educador, tem de se tornar um mestre, uma mestra da harmonia. E tem de querer, tem de sonhar um país onde todos cheguem a mestres, onde aqueles que nós educamos também se tornam mestres da sua própria humanidade. Há um texto de um escritor português, José de Almada Negreiros, que eu gostava de partilhar convosco, e com ele termino a minha saudação, que diz o seguinte: sonhei com um país onde todos chegavam a mestres. Começava cada qual por fazer a caneta e o aparo com que se punha a escuta do universo. Em seguida, fabricava desde a matéria-prima, o papel onde ia assentando as confidências que recebia diretamente do universo. Depois, descia até o fundo dos rochedos, por causa da tinta negra dos chocos. Gravava letra por letra o tipo com que compunha as suas palavras e arrancava da árvore a prensa, onde apertava com segurança as descobertas para irem ter com os outros. Era assim que nesse país todos chegavam a mestres. Era assim que os mestres iam escrevendo as frases que hão de resgatar a humanidade. Como
palavra final, conclusiva, tomo ainda de empréstimo as palavras do Papa Francisco aos educadores e as faço minhas, com um grande abraço. E o Santo Padre diz: queridos educadores, não desanimeis diante das dificuldades apresentadas pelo desafio educativo. Educar não é uma profissão, mas uma atitude, um modo de ser. Sede testemunhas com a vossa vida daquilo que comunicais. Um educador transmite conhecimentos e valores com as suas palavras, mas só será incisivo se acompanhar as palavras com o testemunho, com a coerência de vida. Sem coerência, não é possível educar. Sois todos educadores e não há delegações neste campo. Que seja um maravilhoso encontro da ANEC, dias inesquecíveis e de um trabalho muito profícuo. Que Deus vos abençoe.